O Kai fez uma pergunta curiosa aqui. Quando perguntam aos japoneses sobre o significado desses kanjis, eles sabem explicar ou nem sempre? Cara, nem sempre. Nem sempre eles sabem explicar. Tem algumas coisas que são óbvias que eles vão saber explicar. Que eles vão lembrar, esse kanji é isso aqui, esse kanji é isso aqui. Então é tal coisa por causa disso. E eles estudaram na escola, né? Eles estudam na escola esses kanjis e estudam a formação e a origem, né? Então eles meio que teoricamente sabem, mas eles não vão lembrar de tudo, né? Aliás, isso me lembra uma coisa. Deixa eu fazer uma ponte aqui com esse livro que eu comprei, que me custou 1 rim. Na verdade, 3 rins. Como eu só tenho 2, eu tive que pagar parcelado, porque eu não tinha 3 rins para dar, mas esse livro aqui é um dicionário de kanji e eu achei curioso que ele está dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 é kanjis comumente usados que você deve lembrar. Quando eles falam deve lembrar, você deve lembrar de ler e escrever. Você tem que saber ler e tem que saber escrever. E no segundo capítulo, kanjis comumente usados no dia a dia. Então, para o dia a dia, você vai precisar desses kanjis. E o terceiro capítulo é kanjis que você só precisa saber ler, não precisa saber escrever. Só precisa saber ler, não precisa saber escrever. Eu achei muito curioso isso, porque eu sei que tem kanjis que não são tão comuns e que os japoneses não vão saber. Talvez eles não vão conseguir nem ler, sabe? Porque eles não estão acostumados a ver esses kanjis. Quem já viu o canal daquele youtuber That Japanese Man Yuta, que fez aquele vídeo famoso das pessoas não conseguindo ler kanjis na rua, né? Dá para saber que eles não sabem todos os kanjis, né? Eles não sabem, às vezes, nem a leitura do kanji. Quando você fala para eles, é tal palavra. Mas eles não sabem, né? A princípio, a priori, eles não sabem. Então, se eles não sabem nem a leitura, como é que eles vão saber a história do kanji, a formação do kanji? Isso aí é coisa de linguista. É que nem a gente não sabe a formação das palavras, né? A gente não tem como saber a formação das palavras assim, né? De um modo geral. Só pesquisando ou estudando previamente. Da mesma forma, é assim com os japoneses. Não tem como eles saberem todos os significados, né? Quando a gente está falando de um idioma nativo, não necessariamente a gente vai saber explicar tudo do idioma, né? A gente não sabe explicar tudo do português, não só significado de palavras, mas às vezes por que é uma coisa e não é outra. Eu falo, por exemplo, muito da questão do de e do, né? A gente tem, por exemplo, fala São Paulo. Eu vim de São Paulo, mas a gente fala eu vim do Rio de Janeiro. A gente não fala eu vim de Rio de Janeiro. A gente fala eu vim da Bahia, não de Bahia. A gente fala eu vim do Espírito Santo, não de Espírito Santo. E qual é a regra disso? Não tem regra. É uma parada bizarra. A gente só sabe. É uma coisa muito louca. Eu já tentei buscar um padrão nisso, porque um japonês me perguntou uma vez. Como é que eu sei se é de ou se é do? Como é que eu sei? Aí eu pensei, será que é questão de cidade, de estado? Será que é questão de como começa a palavra? E eu não consegui achar um padrão. Não consegui achar um padrão. Se vocês souberem o padrão, me falem. Mas é basicamente isso. A gente não vai saber tudo do idioma. Os japoneses também não sabem tudo do idioma deles, né? Porque é uma questão simplesmente de conhecimento linguístico profundo. Algumas pessoas têm, outras não têm. Então, se você for pedir explicação de kanji, explicação de gramática, para um japonês comum, para um japonês civil que não luta
não trava a batalha de explicar Nihongo para os outros diariamente, talvez a pessoa não consiga te responder. Se você falar com um professor de japonês, ele vai saber te responder, talvez. Mas uma pessoa comum talvez não saiba responder, não saiba tirar a sua dúvida. Principalmente também porque a gente estuda japonês como língua estrangeira, né? Eles estudam japonês como língua nativa. São abordagens de estudo completamente diferentes, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nem sempre os japoneses vão saber o significado, nem sempre eles vão saber o significado dos kanjis, muito menos os pedacinhos. Eu quero lembrar vocês que as inscrições para o Clube Nihongo Kakumei estão sempre abertas para vocês. O Clube Nihongo Kakumei é o meu clube fechado de aulas, onde vocês vão ter acesso a todo tipo de aula de língua japonesa. Tem aula de vocabulário, de gramática, de partículas, verbos de modo geral. Muitas e muitas aulas para vocês, pessoal. E é muito barato. Vocês não vão achar lugar mais barato na internet, mais completo para vocês estudarem língua japonesa. Agora tá apenas R$ 75,00 a mensalidade, tá? Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.